Olá, eu sou Edu Scarfon e estarei com você diariamente aqui no nosso Bom Astral para falarmos sobre coisas que podem ajudar você a melhorar a sua vida ou, quem sabe, promover grandes transformações. Diretamente aqui do Polo de Audiovisual da TV8, canal 55.1, nós receberemos convidados especiais que trarão aquelas dicas para você poder elevar a sua energia. Eu sou tarólogo, astrólogo, apresentador e paranormal. E a ciência já explica muito das coisas que eram consideradas místicas e, quem sabe, até crendices. E essas coisas dão certo, elas dão resultado. Hoje você vai aprender o preparo de um banho de ervas para melhorar a questão amorosa e outro para a prosperidade. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho com você sobre a questão dos florais, porque o Dr. Bach, ele já explicou para a gente um pouquinho sobre plantas e flores e os resultados que elas podem trazer para o nosso emocional, melhorando os nossos aspectos psicológicos, o lado emocional, a parte de como estamos internamente. Os florais, eles têm essa capacidade. E o Dr. Bach, ele realizou um estudo onde ele observou 38 flores e o efeito que elas traziam na natureza, nas pessoas, animais, naqueles que entravam em contato, de algum modo com essas essências, e aí ele chegou à conclusão que essas 38 essências de flores elaboradas por ele poderiam ser utilizadas para cura, para algum tratamento complementar e assim restabelecer o equilíbrio do ser. Nós começamos então falando sobre florais. Roda VT. Deep in the heart of the English countryside, surrounded by the natural world he loved, Dr. Edward Bach, a scientist and philosopher, perfected his life's work that was to revolutionize the way we look at health. Edward Bach, a noted doctor and homeopath, created a unique system of medicine, harnessing the healing properties of flowers and plants in his Bach flower remedies. His philosophy was simple but radical. He recognized, as many doctors do today, that attitude of mind plays a vital role in maintaining health and recovering from illness. Behind all disease lie our fears, anxieties, our greed, our likes and dislikes. Let us seek these out and heal them, and with the healing of them will go the disease from which we suffer. He realized that his patients' emotions were often the root cause of their illness. In many instances, improving their emotional well-being would send them on the road to recovery. Treat the patient, not the disease. It is this total absolute focus on the mental state of the sufferer that makes Dr. Bach's approach to health so exceptional. His observations led him to the conclusion that certain types of people reacted in the same way to different illnesses and treatments. He categorized 38 negative emotions, such as guilt, terror, impatience, and resentment, as the building blocks of all our negative mental states. Dr. Bach found that energy held within certain plants specifically related to those human emotions. It was the search for these plants that took Dr. Bach out into the countryside of England and Wales. In Wales, he found impatiens and mimulus growing wild. He prepared the remedies and prescribed them according to the personality of his patients, with immediate and remarkable results. Between 1930 and 1934, Dr. Bach travelled all over England and Wales, looking for new remedies to add to the first two. He had found and tested 19 remedies by the time he settled in Mount Vernon in 1934, and there he found a further 19 remedies to complete the series. It was during this time
that Dr. Batch first called on Nelson's to aid him in his work. He would travel from Sotwell to London with a supply of mother tinctures so that Nelson's could prepare stock remedies for sale to the public. After 7 years of research, Dr. Batch announced that his work was complete. A year later, in November 1936, he died peacefully in his sleep. "60 years on, the 38 remedies are still carefully prepared according to his methods and instructions in the same house where he spent his latter years. The house, Mount Vernon, is known as the Batch Centre, and the remedies prepared there are the Batch flower remedies." John Ramsell worked with Dr. Batch's original assistants, Nora Weeks and Victor Bullen, and now he and his daughter, Judy Howard, are custodians of the legacy. Dr. Batch was a great believer in simplicity, and before he died, he told his friends Nora Weeks and Victor Bullen how he wanted his work to continue after he'd gone. The Batch Centre exists to continue to uphold those promises that Nora and Victor made to Dr. Batch, promises to keep the work pure and simple and straightforward and available to everyone. We're a small team here at the Batch Centre. There are only 8 of us, and we personally prepare the mother tinctures for the Batch flower remedies each year. Many times we use the same locations that Dr. Batch himself chose back in the 1930s. We've always made these tinctures, and we always will, because that way we know they've been made properly, and that's how we can give the remedies our personal guarantee. There are 2 methods of preparing the mother tinctures for the Batch flower remedies. Dr. Batch devised the sun method to prepare 20 of the remedies. Delicate blooms are picked at their peak and left for 3 hours in sunlight to transfer their energy into spring water. The remaining 18 remedies are prepared using the boiling method. The flowering parts are boiled for half an hour, also in spring water. The resulting energized liquid is mixed with an equal quantity of 40% brandy to produce the mother tincture. It was Dr. Batch's greatest wish to see the remedies in every home throughout the world. We used to bottle up the mother tinctures into stock bottles and send them off from Mount Vernon, but because of the limited access and space here, there came a point when we simply couldn't fill and pack enough bottles to supply the needs of everyone who wanted them. That's why we re-established our ties with Nelson's to bottle and distribute the remedies so that everyone could have the chance to heal themselves and the people around them, just as Dr. Batch wanted. The original pharmacy that Dr. Batch used to visit is still there today. Robert Wilson, managing director of Nelson's, is justly proud of his company's heritage. Nelson's is 135 years old and is in fact the oldest homeopathic pharmacy in Europe. It is still very much a family business, and as a family we are extremely committed to holistic health care, and in particular getting it recognized and accepted by the medical establishment. Batch therapy would be very good for you. Nelson's relationship with Dr. Batch goes back, in fact, 65 years, when he asked if Nelson's would bottle and distribute his Batch remedies. We were therefore delighted when the Batch Centre once again asked us in the late 80s if we would become involved in the bottling and distribution of their remedies. It's a harmonious relationship. The mother tinctures are prepared at the Batch Centre, observed by Kath Ross, a member of the quality control team, then taken to Nelson's specially prepared bottling plant at Abingdon, just a few miles away. Kath, Sylvia, and many of the original bottling team transferred from Mount Vernon when the bottling plant opened in 1991. The majority of them are still there today. And of course, the methods and proportions that we used to prepare stock bottles at Mount Vernon are still followed scrupulously at Abingdon. The mother tincture is diluted at a ratio of 2 drops of mother tincture to every 30 millilitres of alcohol. Nowadays, this is expressed using the decimal, or X, scale. The terminology may have changed, but the proportions remain faithful to Dr. Batch's original instructions. The alcohol, high-quality brandy prepared especially for the Batch flower remedies, is used as a carrying liquid and to preserve the active mother tincture. It is not itself an active ingredient. Nora Weeks obtained the first licenses for the Batch flower remedies in 1968.
and the preparation and dilution procedures for the remedies are lodged with the licensing authorities to ensure that the traditions and standards relating to the preparation can be preserved within today's modern requirements. This, plus the ISO 9000 standards at the bottling plant, represent a guarantee of every process followed. On September the 24th, 1936, Dr. Batch set out from Mount Vernon to give the first of a series of public lectures, hoping in this way to bring his message of simple healing to more people. In 1991, the Batch Centre established the Dr. Edward Batch Foundation to continue the work of education, and in particular to train, register and support practitioners who chose to work with the remedies in the simple way that Dr. Batch intended. Nelson's and the Batch Centre combined efforts in 1993 to set up an education department in order to support this work, and through the Batch International Education Programme, practitioners are now trained in countries as far away as Brazil, Japan and New Zealand. Regular seminars are held for the health professionals, doctors, nurses, midwives and pharmacists. Independent colleges and universities are also encouraged to set up their own courses with the help of the Batch Centre and Nelson's. This work is vital because in Dr. Batch's vision of the healing future, we are all responsible for our own health, and the remedies give us the power to take on that responsibility. The patient of tomorrow must understand that he and he alone can bring himself relief from suffering, though he may obtain advice and help from an elder brother who will assist him in his effort. Every practitioner registered with the Foundation is an elder brother, an educator committed to helping people to help themselves with the remedies. Dr. Batch's philosophies were revolutionary in his time and remain so today. Healing with the clean, pure, beautiful agents of nature is surely the one method of all which appeals to most of us. And deep down in our inner self, surely there is something about it that rings true indeed, something which tells us this is nature's way and is right. The dawn of a new and better art of healing is upon us. The torch of tradition, faithful in every way to his original ideas, has been passed down through the generations and will continue into the new millennium, safe in the hands of the Batch Centre and Nelson's, ensuring that Batch flower remedies are indeed the medicine of the future. De volta com o Bom Astral, e você acabou de ver um VT onde explica um pouco sobre o Dr. Bach e a descoberta dele com relação aos florais. Nós continuaremos falando sobre esse assunto e como que os florais podem te ajudar a promover a cura e também melhorias no seu estado emocional, na saúde física. Para isso, nós vamos receber agora a doutora Denise Ullmann, que é médica veterinária e também terapeuta integrativa. Está aqui com a gente respeitando, obviamente, todos os protocolos de segurança nessa época de pandemia. Temos que nos cuidar, mas vai falar para a gente bastante sobre isso, sobre a história do Dr. Bach e como que você pode aí fazer uso dos florais para poder se curar. Tudo bem, doutora? Bem, muito feliz de estar aqui com você nessa estreia magnífica. Parabéns. Bem-vinda. Eu estou muito sempre. Feliz. Doutora, com certeza. A gente quer saber um pouquinho sobre como aconteceu essa questão do Dr. Bach chegar no assunto florais, descobrir o que motivou ele, despertou o interesse. Ele ficou observando na natureza as flores, né? Ou seja, uma história que fala um pouquinho sobre isso, mas o que motivou ele a esse trabalho? Olha, o que motivou ele foi buscar formas simples de tratar as pessoas, já que ele tinha uma clínica que atendia as pessoas de graça. E simplesmente isso, ele queria forma simples. Tá. E justamente ele tinha muito contato com a natureza, ele tinha essa
essa vertente dele, essa alma dele, que queria buscar. E um belo dia, observando um agrimônia, que é uma plantinha, um arbusto, ele percebeu que aquela gotícula de orvalho, logo de manhã cedinho, coincidência do sol nascente, ele teve um insight se aquela gota de água não conseguiu absorver todo aquele poder curativo daquela planta. E aí ele começou a fazer isso com muitas plantas. Ele foi ver o empátiens, ele foi ver o mímulos, e tudo isso era com aquele orvalho. E ainda hoje se busca usar aquela água que foi solarizada naturalmente. Você não tem como fazer de forma artificial. Que interessante. E ele foi 1 a 1. Então, no começo, ele isolou 12 elementos, mas depois, mais 7. E aí, gradativamente. Mas esses apareceram, entre aspas, né, assim, de forma paulatina. Agora, os últimos, até chegar nos 38, foi super rápido. Tá. E ele conseguiu trazer esse estudo dos florais para a atmosfera científica, algo que era considerado crendice, misticismo e por aí vai. Ele conseguiu explicar e trazer um ar de respeito com relação a esse trabalho. Porque era um médico renovado, ele veio trazer modificações, ele veio trazer... Tanto que quando ele precisou sair do hospital homeopático que ele trabalhava, foi uma lástima, porque ele já coordenava esses trabalhos, ele já vem dessa escola homeopática, que Hahnemann teve um trabalho enorme de instalar. E ele veio trazendo formas até mais simples de tratar, porque ele queria um conjunto de remédios que fossem pontuais, porque ele sabia que podia desenvolver doença física. Entendi. E o que os florais tratam, então? Tanto doenças físicas, como também, né, males psicológicos, emocionais, também são indicados para isso, Porque né? você veja, a pessoa pode chegar para você e está com uma dor, está com uma doença grave, como a gente tem descrito em maioria dos autores de florais, e simplesmente pode estar irritada, pode estar agitada, depressiva, e a pessoa não sabe o que está acontecendo. E você vai, na consulta, localizar isso. E graças ao cientificismo dele, que trouxe toda uma técnica de fazer isso, não é assim, faz mais ou menos, deixou uma técnica para a gente, deixou um cunho científico para fazer isso e chegar ao remédio que a pessoa precisa, que vai, vamos dizer, vai equilibrar esse emocional e espiritual para chegar na cura física. Certo. Hoje em dia, muita gente está sofrendo males, né, de ansiedade, depressão. A pandemia trouxe isso, porque obrigou todo mundo a sair da zona de conforto. As pessoas estão tendo que se reinventar e muita gente não sabe como fazer isso. Aí fica mal, preocupado com as questões financeiras, se vai dar conta de manter tudo em ordem. E isso faz um mal muito grande do ponto de vista emocional para as pessoas. Há florais que tratam essa questão da ansiedade? Tem florais específicos, mas você veja, a ansiedade é um grande, um rótulo, mas você está ansioso por quê? E o mais legal dos florais de Bach é que simplesmente você pode fazer um composto. Então, se ela pode estar ansiosa, então eu vou pegar a medicação da ansiedade, um geral para isso. Mas eu posso ir mais profundo. Ela está ansiedade porque o parente está doente? Está ansioso porque a vida está devagar? Está ansioso porque ele está inseguro? Ele está com medo, por isso gerou ansiedade. Então, você pode montar um composto cobrindo esse quadro da pessoa. Por isso a importância de, ao invés de se automedicar, buscar a ajuda de um terapeuta floral, ao invés de já buscar o floral que você acha que vai ser mais indicado para você, conversar com o terapeuta, porque ele pode montar esse composto, orientar com relação a isso. Exatamente. Porque, não porque você não consiga fazer, é porque a gente se avalia errado. A gente acaba sabotando, falar, não é bem isso. E aí você acaba fazendo um composto, que é o que gerou uma descrença, você faz um composto que não funciona. Fala, tomei floral e não funcionou. E os florais são usados oralmente, né? Bom explicar isso para as pessoas. São quantas vezes ao dia, geralmente? Olha, pelo Dr. Park, ele deixou uma técnica de uso, 4 gotas, 4 vezes ao dia na boquinha. Para os humanos, mas a gente sabe que para os nossos queridos pets, a gente pode administrar de outras formas. Entendo. E pode ser feito também diluição na água, copo com água ou direto Olha, não na é boca? recomendado. Pela técnica, a gente procura seguir
a forma original que ele pesquisou, que teve a pesquisa científica atrás disso, com N pacientes para chegar nesse padrão. Certo. Existe floral para insegurança também? Sim, existe. O Larch, por exemplo, é um floral específico para a pessoa, mas você pode ter uma pessoa tipo esclerantes que a gente fala, que ela é insegura, mas ela não sabe para que lado ir. Você pode ter uma que está perdida contra a profissão, uma que está triste. Então, a gente não sabe exatamente qual que é o mais fundo dessa insegurança. Por isso que é importante essa avaliação por um profissional, porque ele vai pegar todas as nuances de que te levaram a ficar inseguro. Tá, entendo. Entendeu? Nessa época também que a gente está vivendo com o coronavírus, infelizmente muita gente perdeu seus parentes. E é muito difícil também lidar com o luto, ainda mais quando acontece dessa forma, porque essa doença não tem jeito, a gente não sabe muita coisa sobre ela, né? Então, afeta aqueles que são de risco, mas também tem jovens, né, que se foram, infelizmente, por conta do coronavírus. O floral, ele também pode ajudar a administrar a questão do luto. Claro, não só pode ajudar, como o Dr. Bach deixou para a gente um composto que chama, é um composto de resgate, chama Rescue Remedy. E é simplesmente para essas situações de choque, esse momento em que você teve esse impacto, ele deixou já um composto pronto para a gente. Que interessante, que ajuda nesse tipo de questão que a gente está vivendo. Inclusive todos os meus pacientes, eu falo, este é um remédio que você tem que ter em casa sempre, né? Porque os impactos podem vir a qualquer hora. Sim. Há alguma contraindicação com relação ao uso de florais? Existe só algumas pessoas que têm restrição ao álcool. Vamos que ela tenha um problema com álcool. Então, você pode deixar ele volatilizando aquele álcool para usar. Mas há como se preparar em água, que a duração é menor. E também existem outros veículos, como o vinagre, que também tem que ver se a pessoa aceita. Mas, necessariamente, a gente não está mais vinculado ao sherry, que é o veículo natural. Então, vamos que ela tenha um problema com alcoolismo, não pode nenhuma gota, mas precisa do tratamento. Então, você pode fazer em água, você pode fazer em vinagre, tem pessoas fazendo em glicerol, inclusive, mas vai muito do paciente, a gente precisa ver como que ele vai, o que ele precisa. E depois desse sistema do Dr. Bach, surgiram outros, né? Outros tipos de floral também. Hoje em dia tem, na verdade, uma variedade muito grande, né? Nossa, você não imagina. No mundo, o Brasil tem mais de 10 sistemas florais. Olha e só. Ótimos. Você vê, eu não lembro de todos, me perdoe se esqueci de algum, mas tem um floral australiano, tem do bush australiano, tem do Alasca, tem do deserto, tem, olha, tem o Healing Essences, tem muitos. E o Brasil tem marcas consagradas. Você não imagina, as pessoas não imaginam, e a técnica é respeitando o que o Dr. Bach deixou pela pesquisa que ele fez. Certo. Crianças também podem fazer o uso normalmente. Claro, com certeza. Com certeza podem, sempre respeitando o veículo que é usado. Certo. Doutora, eu já vou até começar a passar aqui os seus contatos, porque certamente as pessoas estão interessadas em saber como te contatar, falar contigo. E daí a gente continua aqui um pouquinho o nosso bate-papo. Mas eu tenho aqui o seu contato, você está tanto no Instagram como também no WhatsApp? No WhatsApp, no Facebook, no YouTube. Que legal. E como as pessoas podem te achar nas redes sociais? Sempre como doutora Denise Ullmann. Sempre. E meu WhatsApp também está nas redes sociais. É o 94015 1310. 94015 1310. Isso. Doutora, eu vou ensinar aqui para o pessoal daqui a pouquinho também como que você pode preparar um banho de ervas, que vai ser um composto, na verdade, com diversas ervas, para que possam te ajudar a melhorar a sua questão do amor e também da prosperidade. Esses banhos, eles partem também um pouco do pressuposto daquilo que foi feito no estudo do Dr. Bach, porque a gente analisa as propriedades das ervas e identifica as energias delas. Mas ao invés de você ingerir, como o Dr. Bach sugere, porque é outro sistema, o banho você faz o uso externo, porque aqui o que nós pensamos é que a energia dessas ervas vai te impulsionar a vibrar uma energia mais adequada. Você já fez uso, doutora? Costuma fazer de banhos de ervas? Muito, é muito importante.
Que legal. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho um para amor, que a gente vai usar pétalas de rosas, já eu vou explicar para você como faz, jasmim, tem hibisco, pimenta rosa, verbena, canelinha desidratada também, e além das ervas desidratadas, para esse composto nós vamos poder usar ervas frescas e prepararemos aqui nessa garrafa com álcool de cereais para poder conservar. Depois você em casa vai fazer a diluição correta e o uso uma vez por semana. E daí aqui eu vou preparar um especial para você, então, hein? Depois você escolhe qual que você vai querer. Doutora, agradeço muito a sua presença. Demais. Gratidão por ter estado aqui com a gente hoje. Volte mais vezes, né? Que vai ser sempre um prazer. Muito Aliás, eu vou até já começar aqui o preparo. Eu acabei de ficar sabendo que a gente tem um tempinho, então vou começar o preparo. Que ótimo. E a gente vai acrescentando as ervas dentro dessa garrafa. É essa a ideia. Então temos aqui uma garrafa de vidro com um pouco de álcool de cereais. Você pode utilizar tanto este álcool como base para perfume também, são recomendados, tá? E aí nós vamos acrescentar as ervas dentro da garrafa. Então eu vou começar colocando aqui uma canela em pau, esse é um banho para amor. A canela tem a ver com a energia do romance. E nós vamos colocar um pouco de verbena. Então, estou começando aqui com as ervas desidratadas. A verbena é uma erva muito utilizada na questão amorosa. Então, para você que quer dar um up na sua vida afetiva, faça aí preparos com a verbena. E você pode ir intuindo o quanto que você vai utilizar de cada erva, e a ideia é colocar um pouquinho de cada. Aí nós vamos usar a pimenta rosa, que ela é ótima para a questão da sexualidade. Então, você quer, de repente, fortalecer o seu lado amoroso, o seu casamento, a sua relação, o seu namoro, ou quer atrair alguém que tem essa química toda, então você pode colocar no preparo também a pimenta rosa. Aí nós vamos usar essa florzinha, o jasmim. Oi? Só pode ser nessa formulação ou tem ervas variadas que você pode ir acrescentando? Então, eu gosto da pimenta rosa porque se você usa alguma outra pimenta, às vezes ela pode trazer uma energia bélica, de conflito, porque a pimenta é quente, né? Regida por Marte na astrologia. Então é todo um detalhe. A gente tem que tomar esse cuidado. A pimenta rosa, ela já é mais sutil. Então, ela não traz essa questão de conflito. Ela traz energia. Exatamente, vai trazer uma energia mais voltada à sexualidade do que a conflitos. A verbena, ela agiria como no nosso campo? A verbena já favorece a gente na questão vida afetiva. Então, ela vai direcionar, né, essa energia para o lado amoroso, falando de casal. Ah, tá. E daí gostoso de fazer também, porque é bem terapêutico. Nossa. Então, gente, aqui eu estou colocando o jasmim também, que favorece maravilhoso. A questão da socialização, para você conhecer pessoas interessantes, trazer esse frescor para a sua vida. E pétalas de rosas, que você pode utilizar. As minhas estão desidratadas, mas eu tenho aqui tanto vermelhas, que representam a sedução, como cor-de-rosa, que tem a ver com o amor. Também interfere. Todas são favoráveis para o amor, mas a pétala vermelha ela tem aquele quê de sedução. E já a cor-de-rosa, ela é mais favorável para o sentimento mesmo isso é importante. Do amor. Estamos terminando já aqui o nosso banho, vamos colocar o último item desidratado, que é o hibisco. O hibisco, que barba! E qualquer cor de hibisco? Qualquer cor de hibisco. Aqui eu estou usando desidratado, então normalmente é mais puxado para o rosa, para o vermelho, aquele tom vermelho que a gente encontra. O mais comum, né? O vermelho. Mais comum. E o hibisco, ele age como? O hibisco, ele já traz para a gente o fortalecimento da libido, para que a pessoa tenha um combate à frigidez, né? Isso não seja um problema. Agora, os últimos itens que a gente vai utilizar, fresquinhos aqui, que fica bem bonito, inclusive quando a gente põe na garrafa, pegar aqui um ramo bonito, é o coentro. O coentro, ele tem a ver com amor recíproco. Olha que bárbaro. Fica bonito, fica um visual interessante. E ele age, lógico, em sinergia com os outros, né? Exatamente. Ele parece ser tão forte, uma planta forte. É uma planta forte, fala muito de reciprocidade, né, nos relacionamentos, que é importante. Por fim, o manjericão, nós temos aqui, que protege tanto os relacionamentos já existentes,
como também protege a gente ao conhecer pessoas para não entrar naquelas ciladas afetivas olha, que então tem, um banho que é um problema. Perfeito. 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 Aí, gente, temos uma garrafa bem bonita, tá? E o que você vai fazer? Vai completar com álcool de cereais ou base para perfume, pode agitá-la, deixa descansando por uns 10 dias e está pronto concentrado, que você pode utilizar. Um dia bom para usar é toda sexta-feira, falando da influência da astrologia. Mas você pode usar também antes de ir para um encontro, e que um jantar quantidade romântico. Que usa? Então, sempre um pouquinho, sabe? Eu gosto da quantidade da tampinha, a gente dilui em aproximadamente 2 litros de água morna. E aí faz o banho e deixa no corpo? Aí faz o banho, lança no corpo, da cabeça aos pés, é interessante para todos os chakras, né, se beneficiarem com essas energias. E aí depois disso a gente pode partir para o nosso encontro, para aquilo que a gente tem, né, para o nosso jantar, que certamente vai deixar uma energia legal. Mas a ideia é usar toda semana, galera, para manter essa energia do romance, do amor bem presente no seu campo áurico. Aliás, por falar em aura, nós vamos receber já na sequência uma convidada especial que vai mostrar para a gente que a aura é o reflexo de como estamos mental e emocionalmente. Não sai daí que eu volto já.